A aviação moderna é uma coisa impressionante, né? Uma verdadeira maravilha da segurança. Mas, e se o impensável acontece? Um incêndio a milhares de metros de altitude. O que se faz numa hora dessas? Bom, nessa análise, a gente vai mergulhar fundo para entender exatamente como uma aeronave se defende sozinha. Pois é, essa é a grande questão. Lá em cima, longe de qualquer ajuda, o avião precisa ser 100% autossuficiente. E a resposta, claro, não é um aparelhinho só, mas sim um sistema super complexo e inteligente, projetado para agir em questão de segundos. A melhor forma de pensar nisso é como se fosse o sistema imunológico do avião. Um guardião invisível que está sempre alerta, sabe? Monitorando tudo o tempo todo, pronto para detectar e neutralizar qualquer ameaça de fogo com uma precisão cirúrgica. Vamos ver como esse guardião funciona. Ok, para entender o sistema, primeiro a gente precisa conhecer o território que ele protege. Não é uma cobertura qualquer que serve para tudo. É, na verdade, uma rede bem específica que fica de olho nas áreas mais críticas do avião. E essas são as áreas de maior risco, ou as mais importantes. Cada uma delas recebe um tipo de atenção diferente do sistema, sabe? Desde os motores, que são pura potência, até a eletrônica delicada que fica lá na baía de aviônicos. Agora, olha que interessante essa tabela. O ponto principal aqui é a diferença entre detecção e extinção. Repara que os motores e a APU têm os dois, faz todo sentido. Mas olha a baía de aviônicos. Ela tem detecção de fumaça, mas não tem extinção automática. Por quê? Pensa bem, disparar um agente extintor em cima de um monte de eletrônica sensível poderia, na verdade, criar um problema ainda maior. Então, o que o sistema faz? Ele informa a tripulação e deixa que eles decidam. Isso já mostra um pouco da inteligência por trás de todo esse projeto. Então vamos lá. Vamos dar um zoom agora na área mais crítica de todas, os motores. É aqui que o sistema de proteção contra incêndio mostra sua engenharia mais robusta e principalmente redundante. O ponto-chave é este aqui. Não existe só um sensor. Existem 2 loops de detecção de fogo, totalmente independentes para cada motor. E isso é a base da filosofia de segurança na aviação. Redundância. Ter sempre um plano B. E por que 2? É bem simples, na verdade. Se um desses loops falhar por algum motivo, o outro continua funcionando. O sistema não fica cego. Agora, para o alarme de incêndio de fato soar lá no cockpit, os 2 loops precisam detectar o calor. Isso é genial para evitar falsos alarmes, garantindo que quando o aviso aparece, a ameaça é real. Beleza, fogo detectado. E agora? Agora entra em ação o arsenal. São 2 botijões de Halon, um agente extintor super eficaz. E o design é muito inteligente. Esses 2 botijões são compartilhados, ou seja, eles podem ser disparados para qualquer um dos 2 motores. E para garantir que a ação seja instantânea, eles são disparados por squibs, que são basicamente pequenas cargas explosivas que rompem o lacre do botijão na hora. Até agora, a gente falou muito de automação, mas numa emergência de fogo no motor, os pilotos são uma parte fundamental da resposta. Vamos ver então como essa interação entre eles e o sistema acontece na prática. Essa frase resume perfeitamente a filosofia por trás de todo o procedimento de emergência. Antes de pensar em disparar qualquer extintor, o objetivo principal é isolar completamente o motor. É cortar tudo que poderia estar alimentando as chamas. E tudo isso acontece com o apertar de um único botão, o botão de fogo do motor. Quando ele é acionado, ele não dispara o extintor, não de imediato. A primeira coisa que ele faz é executar uma série de ações para literalmente matar o motor de fome. Ele corta combustível, corta sistema hidráulico, ar, eletricidade, tudo. Só depois que o motor está totalmente isolado é que ele arma os extintores, deixando eles prontos para o disparo. E essa é a sequência exata que os pilotos seguem, guiados pelo sistema de monitoramento do avião, o ECA. É quase uma coreografia precisa e metódica. Primeiro, reduz a potência do motor. Depois, desliga o motor. Aí sim, pressiona o botão de fogo para isolar tudo. E só então dispara o primeiro agente e, se precisar, o segundo. Cada passo é deliberado, pensado para ter a máxima eficácia. Bom, para a gente fechar, vamos resumir a filosofia de design que faz esse sistema ser tão seguro e eficaz. Não são só os componentes separados, mas sim 3 princípios fundamentais que guiam tudo. Primeiro, automatizar onde a ação precisa ser imediata, sem precisar de julgamento humano. O melhor exemplo disso é o extintor automático que fica na lixeira do lavatório. Se um foguinho começa ali, ele detecta e apaga na mesma hora, antes que qualquer pessoa sequer perceba. Simples, rápido, eficaz.
Segundo princípio, o sistema sabe quando é melhor só informar em vez de agir por conta própria. Lembra da baia de aviônicos? Um alarme de fumaça alerta a tripulação, mas não dispara nada. A decisão de como agir, talvez desligando alguns sistemas, fica com os pilotos. Isso evita uma reação automática que poderia ser prejudicial. E por último, mas talvez o mais importante, ter sempre um plano B, a tal da redundância. Desde os 2 loops de detecção em cada motor até os 2 botijões de extintor que servem para qualquer um dos lados, tudo é projetado com um backup. A segurança na aviação é toda construída sobre essa certeza. Se o plano A falhar, o plano B está lá, pronto para assumir. O sistema de proteção contra incêndio do A320 é só um desses muitos guardiões invisíveis que trabalham em silêncio em cada voo. E isso faz a gente pensar. Que outras redes de segurança tão complexas quanto essa estão em ação o tempo todo, fazendo da viagem aérea o meio de transporte mais seguro que existe? A resposta está nesses detalhes da engenharia, operando quietinha ao nosso redor.